Fala galera, hoje a gente vai fazer o estudo de Gênesis 47. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Gênesis 47 é o capítulo onde José acaba comprando toda a terra do Egito para Faraó. Aquele plano que ele havia bolado, a partir dos sonhos de Faraó, dos 7 anos de fome, dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de fome, ele coloca em prática, compra toda a terra do Egito para Faraó e enriquece muito a Faraó. Também nesse capítulo aqui, Faraó se encontra com a família de José, e a família de José se estabelece ali no Egito. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal do JC na Veia, se inscreve aqui, deixa o seu curtir, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse estudo, essa playlist com outras pessoas que também querem estudar a palavra, ou compartilhe o nosso devocional diário. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal, no AB7, que é o nosso podcast de devocional diário, ou você também pode entrar para a comunidade no Telegram. Tem um monte de coisa que você pode fazer para interagir um pouquinho mais aqui com o canal. Começo do capítulo aqui, José apresenta alguns dos seus irmãos para Faraó, traz o seu pai até Faraó, ajuda o seu pai a ficar de pé, Jacó aqui já estava bem velhinho, já estava com dificuldade de ficar de pé ali, então ele ajuda Jacó a ficar de pé, Jacó fica diante de Faraó, eles têm uma conversa bem respeitosa ali os dois, e Jacó acaba abençoando Faraó. No versículo 10 a gente lê o seguinte, E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. Que a gente precisa lembrar das promessas que estavam sobre a vida de Jacó. Uma delas era de que em Jacó, em Israel, Abraão, Isaac e Jacó, todas as famílias da terra seriam abençoadas. É claro que isso vai se cumprir lá em Cristo, mas aqui a gente já vê Jacó abençoando uma pessoa que nem era do povo de Israel, abençoando Faraó. Então, essa linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, a linhagem de Israel toda, era uma linhagem que abençoaria todas as famílias da terra. Também tem aquela parada, aquela outra questão de abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, A gente vê isso muito nessa sucessão de faraós, Esse faraó é um faraó que cuida muito bem da família de José e ele é muito abençoado. O faraó seguinte é um faraó que não cuida dessa família e ele é amaldiçoado por isso, A gente vê nessa sucessão de faraós essa promessa também se cumprindo, de que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas aqui é uma questão que tem pra gente refletir pra nossa vida, é que nós como igreja devemos ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Nós precisamos ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda, nós precisamos abençoar com as nossas palavras aqueles que não precisam de ajuda, que estão numa situação talvez financeira melhor ou de saúde melhor, mas nós podemos levar uma palavra de bênção para essas pessoas. O ponto é que a igreja precisa ser um local de onde a bênção de Deus alcança outras pessoas, Não por causa da igreja, não por causa de nós, por causa do Senhor, para a glória do nome do Senhor, mas a igreja deve ser uma fonte de amor para as pessoas, uma fonte da bênção de Deus para as pessoas. Quando as pessoas precisam de algo, quando as pessoas precisam de uma palavra, quando as pessoas precisam de uma oração, elas deveriam, pelo menos, deveriam pensar primeiramente na igreja, porque a igreja é essa fonte da bênção do Senhor para o mundo. Estou falando aqui que Deus vai abençoar toda e qualquer pessoa, não, a vontade é dele, ele é o Senhor, ele é o rei, ele decide, mas a igreja deveria ser esse canal, Assim como através da linhagem de Israel todas as famílias são abençoadas, através da igreja toda a comunidade deveria ser abençoada, Gravei recentemente um episódio do AB7 falando sobre isso, meditando lá em Atos, falando sobre isso, sobre como a igreja precisa ser um canal de bênção para a comunidade na qual ela está inserida. Então nós, como igreja, deveríamos ser essa fonte da bênção do Senhor para as pessoas da comunidade. Um pouquinho mais para frente nesse capítulo, a gente vê que José começa a comprar toda a terra do Egito, Todas as vezes que o povo do Egito precisava de comida, precisava do trigo, eles vinham até José e José comprava mais e mais deles. Comprou as terras, comprou o gado, até que eles, não tendo mais com o que pagar, já tinham usado o dinheiro, já tinham usado o gado, já tinham usado as terras,
eles se oferecem para serem escravos. E José então compra a liberdade deles, né? No versículo 20 a gente lê: assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. A gente vê nesses versículos todos, né, que José vai comprando até que José chega a comprar a liberdade deles. E aí, alguns de nós, com a nossa ótica, podemos pensar que as atitudes de José foram injustas, né? Porque ele poderia muito bem ter dado esse alimento, esse trigo, ou não ter tirado a liberdade das pessoas, né? Principalmente quando a palavra usa a palavra escravo aqui, é um pouco pesado pra gente, né? O ponto aqui é que o conceito que nós temos de uma pessoa escrava é diferente do conceito que eles tinham naquela época, naquela região, né? O conceito que nós temos de escravo é um conceito que vem baseado no que nós aprendemos em relação aos povos africanos e povos indígenas indígenas aqui do Brasil e povos africanos, né? Do que aconteceu com a exploração de outros países em relação a essas pessoas. Não é exatamente o mesmo conceito para aquele povo. Aquele povo, naquela época, um escravo era uma pessoa que teria um trabalho para a vida toda, né? Teria um trabalho ali enquanto ela necessitasse, e muitas das relações de senhorio e escravo eram boas relações, tanto que nós vemos na palavra que alguns escravos optavam por ficar com o seu senhor porque o seu senhor era benevolente. Então, ao vender a liberdade deles para o faraó, eles estavam garantindo que eles não passariam fome, eles estavam garantindo que eles teriam onde viver, eles estavam garantindo que eles teriam ali o tempo deles, a vida deles, a casa deles estabelecida no Egito. Claro, eles trabalhariam para faraó, seria uma troca, né? Mas era uma relação muito diferente da relação que a gente via que a gente viu aqui no Brasil, né, em outros países que escravizaram povos africanos, por exemplo. E só para a gente entender que, sim, os entendimentos do que significa a palavra escravo eram diferentes, nós temos um paralelo muito grande com a nossa vida, né? O que os egípcios fizeram aqui foi venderam tudo o que eles tinham, inclusive a própria liberdade deles, e aqui o conceito de liberdade, veja o que eu estou dizendo, né? Eles se submeteram a trabalhar para sempre para Faraó, em troca do alimento, em troca do local para viver, em troca da segurança, em troca de tudo isso, né? Eles entenderam que o que eles receberiam ali, trabalhando para Faraó, era tão maior que não faria sentido eles manterem a liberdade. A liberdade deles seria morrer, né? Porque eles não teriam mais como se alimentar, eles não teriam mais como sobreviver. Então, se eles permanecessem com a liberdade deles, eles morreriam, enquanto que se eles servissem a Faraó, eles viveriam. Olha como tem um paralelo muito claro aqui que a palavra faz várias vezes, né? Nós nos tornamos escravos do Senhor, e sim, a palavra escravos é bem colocada, não é muito usada, mas ela é bem colocada. Nós nos tornamos escravos do Senhor por amor, porque nós entendemos que fora do Senhor, tudo que nós temos é morte. A liberdade que nós pensamos que nós temos nos leva à morte. Os planos que nós fazemos nos levam à morte, enquanto que no Senhor nós temos vida. Sei que a palavra escravo soa pesado, galera, mas é o entendimento do escravo por amor, daquele que decide se submeter a um senhor, porque entende que ali, se submetendo àquele senhor, é que ele encontra realmente aquilo que ele precisa para a vida dele. E nós só encontramos vida no Senhor, por isso nos submetemos como servos. Quantas vezes a palavra servo não é usada, né? Paulo usa isso praticamente em todas as introduções dele. Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Servo do Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Sou um escravo do Senhor. A palavra servo a gente aceita um pouquinho mais, escravo a gente aceita um pouquinho menos, mas no sentido da palavra é a mesma coisa. Então esse é o paralelo que a gente tem com a nossa vida, né? Assim como o povo do Egito ali entendeu que vender tudo que tinham, abrir mão da liberdade, deixar tudo para trás era o melhor caminho, e servir a Faraó, né, era o melhor caminho,
nós entendemos que deixar tudo para trás, abrir mão de tudo que temos, abrir mão da nossa própria vida para servir ao Senhor é o único caminho para termos vida. Olha que paralelo interessante, né? Isso se conecta com o que Jesus fala diversas vezes, que nós devemos deixar tudo para trás para viver uma nova vida com o Senhor, que nós morremos para a nossa antiga vida para viver uma nova vida com o Senhor. Olha que poderosa essa comparação que a gente faz, né? Nós deixamos tudo para trás para viver servindo ao Senhor. E aqui é importante fazer o adendo, né, galera? Quando eu falo de sermos escravos do Senhor, de sermos servos do Senhor, quando Paulo fala servo de Jesus Cristo, a gente não está falando que Deus é uma pessoa que não é nosso pai, que não nos ama. Não é nada disso, né? Ele é o nosso rei, então nós somos servos. Ao mesmo tempo, ele é o nosso pai, então nós somos filhos. Ele é o nosso Senhor, então a ele nós servimos. Então, Deus não é simplesmente um senhor de engenho que está nos escravizando. Não, né? Ele é nosso pai, galera, que a nossa relação com ele compreende todos esses aspectos. Um dos aspectos da nossa relação com ele é que ele é nosso Senhor e nós somos seus servos. E daí ele mais para o final do capítulo, né? Jacó pede que José faça uma promessa ali para ele de que ele não seria enterrado no Egito, de que ele seria levado de volta para Canaã para ser enterrado lá com a família. Isso acaba acontecendo, né? Nos capítulos posteriores, isso acaba acontecendo. E José promete aqui para Jacó, então, que ele não seria enterrado ali no Egito. Fala muito também sobre nós, né? Primeiro fala sobre ele, de que a terra prometida para Jacó não era o Egito, né? Então ele não queria ficar ali no Egito, ele queria voltar para a terra prometida. E fala muito da gente também, né? Nós habitamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós habitamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós temos uma pátria celestial. A gente não pode ficar preso a este mundo aqui, né? Porque nós somos cidadãos do céu. Se permanecemos presos aqui nesse mundo, acabamos nos esquecendo qual é a nossa terra prometida. Mais ou menos um pouco distante, né? Ainda, eu entendo, mas era isso, né, de Jacó. Jacó não queria ser enterrado ali no Egito porque não era a terra prometida para ele. A terra prometida para ele, para toda a geração, era Israel. Então ele pede para voltar para Israel. A gente vai ver isso um pouquinho mais nos capítulos posteriores. Galera, tenho terminado esses vídeos aqui com uma oração. Esse capítulo é um capítulo mais simples, né? Tem muito aprendizado aqui, principalmente essa questão do nosso relacionamento com o Senhor, do paralelo que tem com o povo do Egito. Mas é um capítulo mais simples, vai terminando aqui a história de José, né? Então a gente vê que a gente vai encaminhando para o final, tá chegando já na morte de Jacó, tal. Então a gente vê que nos próximos capítulos aí a gente vai encerrando a história de José para a gente poder entrar no Êxodo, né? Tenho lançado algumas perguntas em alguns lugares, lá na comunidade do Telegram, por exemplo. Vou lançar aqui no canal também sobre qual é o próximo livro que a gente vai estudar. Tudo indica que a gente vai estudar Romanos, mas a gente volta para Êxodo dentro em breve. Mas provavelmente o próximo livro que a gente vai estudar é o livro de Romanos, que é o que o pessoal está mais pedindo aí. Mas a gente vai fazer essa conexão com o Êxodo depois. Essa história vai acabando para começar a história do Êxodo, né? Que quando troca o faraó, e daí tem todo o problema ali com o povo de Israel, Moisés é levantado, enfim. Você já conhece mais ou menos o resumo da história, mas é o que a gente vai estudar em Êxodo também. Como eu falei, tenho terminado esses vídeos aqui com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor é bom e santo. O Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Criador, o Senhor é um Deus que vive, o Senhor é perfeito, o Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor é o Deus Santo. Perdoa as nossas falhas, Senhor. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe aqui. Que o Senhor continue nos guiando no estudo da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está fazendo esse estudo aqui, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, cada vez mais compreender e aplicar a Palavra nas nossas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Creio que estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.